Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Léo, sou investidor desde meus 15 anos e está começando mais um vídeo no nosso canal. Então galera, eu vim trazer aqui continuidade na nossa saga de vídeos fazendo reacts sobre podcasts e investimentos. Então eu vim trazer um novo cenário, acho que vocês estão gostando bastante desse tipo de vídeo. Eu recebi alguns feedbacks, então eu vim trazer aqui mais um vídeo para vocês sobre investimentos. Hoje eu vim trazer um vídeo que é basicamente continuação do vídeo passado, que é falando um pouco sobre Luiz Barsi. Luiz Barsi é praticamente o maior investidor pessoa física que a gente tem na Bolsa de Valores. Então, eu mostrei que o podcast é o mesmo podcast do vídeo passado, tá? Do Renato Cariani. Eu vou deixar o link até aqui embaixo no canal dele. É um canal sobre fitness, mas ele fala sobre tudo, sobre crescimento profissional. Depois eu vou trazer um pouco também sobre a história dele. Ele falou em alguns podcasts, a gente traz alguns cortes aqui reagindo sobre a história do Renato Cariani também, que é bem interessante. E nesse podcast, a filha do Barsi foi lá e ela basicamente falou um pouco sobre como que é o pai dela, como que ele pensa, também como que ele faz os seus aportes aqui financeiros. Então, antes de tudo, eu peço que já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e bora lá reagir mais um vídeo aqui no canal. Youtuber, influenciadora digital, do Instagram, economista. E, olha, desculpa, o trabalho que você faz na internet é muito legal. Obrigada. Muito da influência do meu pai também, né, da GF, enfim, então foi... Acho que seu pai tá nem aí pra rede DNA. social, né? Fui procurar o canal do YouTube do seu pai, o canal do YouTube do seu pai tem 65 mil inscritos. Não, Tipo, o canal dele é o nosso. Tanto que ele fala, pô, pelo amor de Deus, eu deleguei pra vocês porque eu não quero mais fazer isso, eu Mas quero era 83, aposentar. não tá? 83 anos. E ainda pensa, pensa no futuro. É demais. Você pensa no futuro? Pensa. Olha isso que ela vai falar aqui sobre o pai dela, que tem 83 anos. E ele está pensando no futuro ainda. E também um pouco sobre a história desse cara, que é o maior investidor em pessoa física da Bolsa de Valores. Todas as posições ele fala, eu tô comprando isso aqui pro futuro, pra daqui 5, 10 anos. Eu ia falar, o que é futuro pro seu pai? ele não pensa em curto prazo, tá no DNA dele pensar no longo prazo, isso é impressionante. Fábio, conta pra galera um pouco quem é o pai da Luiz. O pai da Luiz é só... Coloca na tela, tá, Maurício? É só o maior investidor pessoa física da nossa bolsa. Só isso. Só isso. É um cara que construiu em uma jornada ali, os investimentos, de pouquinho em pouquinho, com premissas importantes, que a Luiz traz muito essas premissas. As premissas de você ir comprando empresas ali que estão abaixo do preço, desvalorizadas, e pensando sempre no futuro, sempre. E quando tem oportunidade de queda, oportunidade de crise, aí que ele compra um monte. Quando todo mundo tá correndo, é aí que ele entra. Então, assim, é um pensamento que é muito difícil ter hoje, Karine, muito difícil. Pessoas querem Você acha ter ele muito arrojado? Ou ele é conservador? Fazendo a leitura da carteira dele. Acredito que ele entra no meu termo ali. Por quê? Porque ele é arrojado no sentido de comprar quando ninguém tá vendo, quando ninguém acredita, então ele é arrojado, só que ele é conservador na maneira de pensar, porque ele pensa no longo prazo. Olha falando do seu pai aqui. Mas concorda? Não, mas é legal a gente falar, sabe por quê? Porque assim a Luiz tem a visão externa. Porque ela vive com um Luiz, que é o pai. Então ela tem as fraquezas de um homem que a gente só vê fortaleza. É verdade. Então é legal ela conseguir enxergar, inclusive. Tá aí, ó, pessoal. Tá aqui o homem, Luiz Barsi. Eu conheço e acompanho ele há um tempo já, não tem muito tempo. Mas não tem muito tempo porque ele é uma pessoa um pouco avessa à rede social. Ele tá descobrindo isso agora, deve ser influência sua. Ele é low profile. Low profile. Mas ele é um gênio. É um absurdo a forma. E o que é mais inspirador nele, como ele ensina você a lidar com dinheiro, cara. Assim, tipo, existem coisas que pra ele são totalmente atingíveis financeiramente. E ele olha e fala assim, cara, mas isso não é uma prioridade pra mim. Por que eu vou ter isso? Pessoal, olha o que eles vão falar agora nesse vídeo, tá? Isso aqui é como ele pensa no dinheiro. O Luiz Barsi realmente é um cara, assim, fora da curva. Ele é um gênio mesmo. Ele vê coisas que nem mesmo grandes analistas veem desde a Bolsa de Valores, tá? Mas isso vem de muito tempo e ele sempre pensa no futuro, galera. Então, se você vê pessoas vendendo aí grandes lucros em curto prazo, sai fora. Esse cara aqui é o maior cara da Bolsa de Valores e ele não pensa nisso. Ou seja, essas pessoas que vendem e sonham de day trade e tudo mais, galera, é enganação. Isso não existe, tá? Porque a parte que ele falou aqui também, que ele compra quando as ações estão caindo, onde as pessoas não veem, galera, ele não simplesmente vai lá, tá caindo muito. A gente teve essa semana aí, a Americanas caindo 70%, num dia. Ele não vai lá e simplesmente compra Americanas. Não é assim que funciona. Ele faz uma análise para fazer essa compra. Ele faz uma análise da empresa. Ele já falou em diversos podcasts, eu acompanho ele há muito tempo, que ele faz uma análise daquela empresa, daquele ramo. Então, ele já falou sobre Americanas aí, que é um ramo muito difícil, o varejo, que é um ramo que as empresas, normalmente, elas quebram. Então, ele não vai lá e compra só porque a ação está caindo. Ele tem uma estratégia. Então, toma cuidado com isso. Não é simplesmente ir lá, tá caindo tudo, então eu vou comprar. Não é assim. Faça a análise, porque é algo muito complexo. E o que é vaidade?
É verdade. Eu acho que muito mais do que educação financeira, o seu Luiz Barsi ele consegue mostrar pra gente muito mais do que ensinar sobre finança. Eu acho que seu pai ele é capaz de ensinar a gente sobre a vida. Seu pai começou com quantos anos de idade? Ele era uma pessoa de vida simples? Você vem de uma geração de quem tem dinheiro ou não? Vida simplíssima. A minha avó veio imigrante da Espanha. Presta atenção na história da vida do pai dela, que a gente fala aqui que tem como começar com pouco e tudo mais, e olha como que é um pouco sobre a vida do pai dela. E veio com 12 anos pra cá, conheceu meu avô, teve o meu pai, ele perdeu o pai com 1 ano de idade, então naquela época, filho, neto, essas coisas, era filho do meu filho. A nora não tem nada a ver. Então quando o meu avô morreu, o meu bisavô meio que expulsou a minha avó e meu pai de casa e eles tiveram que ir pra um cortiço no Brás. Então ele dividia ali uma salinha, né, um quarto com outras 3, 4 famílias também de mães solteiras, né. Então as mães que não trabalhavam ficavam olhando os filhos e a minha avó saía pra trabalhar. Já trabalhou de tudo, lavadeira, costureira, até que ela juntou uma graninha e montou ali um estúdio de costura. E a primeira profissão do meu pai foi de engraxate. E logo depois, quando a minha avó montou a lojinha de costura dela, foi alfaiate. Inclusive, ele teve a profissão de alfaiate junto com o Ronaldo Esper. Ele se lembra do Ronaldo Esper no Brás, lá tal, eles eram colegas de profissão na época. E uma das coisas que a minha avó sempre incentivou foi o estudo. Então, o único momento em que você não vai trabalhar junto comigo é no momento da escola, você tem que ir, sempre fez questão disso, e ele sempre foi muito estudioso. Então, ele se formou, foi fazer técnico em contabilidade, ele falou, não, eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Naquela época, fazer um técnico já era algo absurdo. Já era algo absurdo, né? Então, imagina, ele nasceu em 39, né? Então ele fez um técnico em contabilidade, minha avó super orgulhosa, né? E começou a trabalhar com escritório de contabilidade, auditoria. E foi aí na faculdade de economia, depois que ele começou a fazer, que ele começou a ter contato com outros colegas mais abastados, de famílias ricas, e começou a ter contato com o mercado financeiro, com os investimentos, enfim. Até que um amigo apresentou pra ele o pregão da bolsa, né? Que imagina, naquela época era tudo viva voz, tudo na pé. Isso aqui que ela fala é muito interessante, galera. A Bolsa de Valores hoje ainda é algo muito prematuro dentro do Brasil em relação aos outros países. Assim, 3% da população brasileira faz investimento na Bolsa de Valores. Imagina nessa época, onde você não tinha aí computador, não tinha celular, hoje você consegue fazer investimento aqui pela Bolsa de Valores do celular, dentro da corretora de valores, você emite uma ordem muito rápida, cai instantâneo. Antigamente você tinha que ligar para o corretor para ele emitir uma ordem no mercado, ou então escrever. Olha aqui o que ela vai falar nessa parte. Quando esse cara começou, era muito diferente do que é hoje em dia, e ele é simplesmente o maior até hoje. Pedra, então até hoje ele fala, pendura na pedra, né? Imagina, hoje é tudo eletrônico, pendura na pedra, né? Fechado, tá? Então, você tinha muito essa questão de os negócios eram fechados no fio do bigode. Eu falo, eu compro, você vende, é isso. A sua palavra é o que vale, né? Então ali a sua reputação valia muito no mercado. Então ele vem dessa cultura, né? Em que o que você fala aqui você tem que ser muito ético, senão o seu cliente te abandonava e ia para outro, né? Ou seja, a palavra do teu pai, esquece, não faz curva. Difícil você contornar, viu? Se ele é isso e acabou. Ele é uma pessoa assim. E como ele começou a investir na bolsa sozinho ali? Exatamente. Então, e aí por ele ter esse know-how em contabilidade é a linguagem dos negócios, né? Bolsa nada mais é do que empresas, são ativos reais. Então, por ele ter esse contato com auditoria, que era meio que um segundo emprego dele, ele largou o escritório de contabilidade e foi trabalhar como operador. Então, ele tinha lá os clientes dele, comprava e vendia para os clientes dele e operava para ele também, um pouquinho de dinheiro que ele tinha. E uma dessas visitas que ele fez como auditor, ele começou a perceber, puxa, o Estado, né, os controladores das empresas que eu audito, sobrevivem de dividendos. Por que eu não posso fazer o mesmo, né? Porque ele via ali os colegas ao lado dele. O mercado financeiro, mas desde aquela época, é uma coisa sedutora. Você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Então, naquela época, as informações estavam ali, estavam no pitch. Quem estava ali na bolsa era quem tinha muito dinheiro, tinha as informações. Então, você imagina, é um negócio muito tentador, ainda mais para ele que veio de baixo, que sempre teve essa gana. Então, pessoal, como ela falou, ele está focado em dividendos e é algo que ela vai falar até aqui, até hoje, como é a carteira de rendimento de dividendos dele. E é algo que ele pensou no futuro. Ele é um cara que tem 83 anos e ainda pensa no futuro. É algo que você deve focar bastante na Bolsa de Valores. Se você é iniciante ou se você está dentro da Bolsa de Valores, cara, foca no futuro, faça posições de swing trade, de position, que são posições mais longas do que ficar focado em day trade. A não ser que você tenha grande experiência no mercado, que você goste de análise técnica, que você já tem experiência, que aí você pode sim focar no curto prazo, que você pode alcançar resultado. Eu não sou aquele cara que acha que day trade não dá resultado de forma alguma, não, mas eu acho que é muito complexo, muito difícil e é algo que você tem que fazer assim, se você já tiver muita experiência no mercado, já tiver muito bem sucedido, e é um dinheiro que você tem que saber que você está investindo dentro da renda variável, onde que você tem um alto risco de perder aquele dinheiro. Dentro da renda variável você sempre tem que colocar aquilo que você tá ali propício a perder, tá, galera? Isso aqui é um pensamento que você tem que entrar. Olha, esse dinheiro eu posso perder, que não vai me fazer falta, porque é uma renda variável, você não sabe o quanto isso vai render. Mas vamos voltar aqui pro vídeo pra gente não fugir do react.
de querer vencer, de nunca mais querer voltar a ser pobre. Foi por isso que ele foi trabalhar na bolsa, isso que ele diz, nunca mais quero voltar a ser pobre, né? Quero dar um futuro digno pra minha família. E aí ele começou a ver que no momento de boom, todo mundo ganhava dinheiro, comprava um carro. No dia seguinte, a bolsa caía, o pessoal não tinha dinheiro pra comprar a gasolina, pra abastecer o carro. Ele falou, não é isso que eu quero pra minha vida, eu preciso descobrir um jeito de me dar bem aqui, de trabalhar, enfim, mas pra eu garantir o meu futuro. Ele não teve nenhum mentor, ele foi descobrindo... Não. Intuitivamente. Não, intuitivamente com o trabalho dele de auditor. Né? Então você imagina, né, naquela década de 60, difícil você ter influência de investidores de fora, que já faziam isso, mas não era um mundo globalizado como a gente tem hoje, né? Então acho que essa experiência dele como auditor, de ver os controladores que o contratavam ganhando dividendos, quer dizer, ele assinava o balanço e via lá os dividendos que os controladores ganhavam por ação. Pô, desgramado, tá ganhando dinheiro pra caramba. Pô, por que ao invés de eu abrir uma empresa, eu já faço isso, eu já compro participações societárias na bolsa. Eu vou me tornar um pequeno sócio, quanto mais ações de poucas empresas eu comprar, mais dividendo eu ganho. E é isso que ele fez. E aí ele falou, bom, eu vou colocar isso na prática, vou colocar no papel, preciso provar, né, que eu não tô ficando maluco. Isso aqui deve funcionar. Então ele começou a fazer pra ele, pra alguns clientes que acreditaram nele, e aí ele fez um estudo com uma das empresas que ele auditava, que era a CESP. A de energia? De energia, exatamente. Capital aberto até hoje, né? E ele foi mostrar pro RI, ele falou, fantástico, incrível, não sei o quê, por que você não publica isso? Ele pegou o trabalho, levou numa corretora, a corretora patrocinou, né? Mandou imprimir, pode imprimir, né? E fez o maior sucesso na época, mas depois meio que caiu no esquecimento, porque o mercado tem a memória muito curta. É igual fofoca. Hoje tem uma coisa que tá na moda, amanhã essa ação não tá mais na moda, ninguém mais tá. Isso que ela falou aqui é muito importante, tá, galera? Muitas pessoas aqui, elas escutam algum ruído ou então alguma notícia que essa ação aqui vai subir muito e tudo mais. A gente chama aqui de efeito sardinha. É que todo mundo vai atrás daquela ação, o mercado simplesmente ela dá uma elevada porque tá todo mundo comprando, mas depois cai porque é algo que não é real, é algo que o mercado já precificou lá atrás. Então, igual ela falou aqui, o mercado ele tem memória curta. Então, se você quiser comprar uma ação porque ela tá na moda aí, porque ela tá famosa, esquece, galera, isso aí não funciona. Você tem que ter baseamento e estratégia para fazer uma compra dentro de um mercado financeiro, dentro de uma bolsa de valores. Tá falando disso. Então, é um mercado sedutor, mas se você faz diferente da manada, com disciplina, com paciência, você chega muito longe. Que não é rápido. É fácil, é simples, na verdade, mas não é fácil. Porque você tem uma luta, inclusive, fisiológica. Você tá ali, no meio de um monte de gente que aparentemente tá ganhando muito dinheiro, e você tá lá, comprando as mesmas ações, ganhando... Ou seja, literalmente você tem que fugir da sedução. Exatamente. Da sedução do lucro rápido, do resultado rápido. Exatamente. O seu pai, ele já te contou? Ele se recorda qual foi a primeira ação que ele comprou? Qual foi a primeira empresa que ele acreditou? Ele não lembra. Mas o primeiro case dele de sucesso, de ter muitas ações, ele tinha uma meta de ter 100 mil CESP. E ele comprou 100 mil CESP. Na época pagava centavos, né? Custava centavos e pagava, por exemplo, custava R$1 e pagava 50 centavos de dividendo por ano. Então ele fez a conta, se eu comprar aqui um monte de ação, eu vou ganhar 50 centavos por ano, e em 2 anos eu já praticamente paguei todo o meu investimento e o resto é só dividendo. Olha o que ele pensou, galera. Ele basicamente mensurou o quanto ele precisava ter de montante para estar rendendo ali aqueles dividendos durante um mês, tá? Então, ele viu uma empresa onde ele já tinha conhecimento daquela empresa, que é a CESP. Ela tem capital aberto até hoje no mercado. E ele basicamente acreditava no crescimento dela e o quanto forte ela era. Eu já vi um podcast que ele fala um pouco sobre essa empresa, então ele sabia um pouco sobre a finança, como estava ali a saúde financeira daquela empresa. Então ele apostou nessa empresa e foi o primeiro case de sucesso dele. Então ele focou nos dividendos dessa empresa, que pagava ali 50 centavos na época por ano de dividendos. Então ele foi investindo ali basicamente 100 mil ações de CESP e ele conseguiu no final das contas comprar essas 100 mil ações. Então ele foi fazendo isso, e aí foi aumentando o leque de ações dele, foi de pouquinho em pouquinho, conquistando outros clientes também de longo prazo. E foi isso. O resto é história, né? O tempo fez o seu papel. Fez história. A matemática, que eu gosto de falar. A galera, pra vocês terem uma ideia, o pai da Luísa, que é o Sr. Luiz Barsi, ele tem hoje dividendos que rendem pra ele diariamente R$1 milhão. Isso foi impactante, hein? R$1 milhão por dia é o que ele recebe de dividendos de tudo aquilo que lá atrás ele começou e até hoje ele continua investindo. E aí, imagina fazer uma renda de R$1 milhão. Imagina. Todo dia. Então daqui... Tá vendo, galera? Tem pessoas aí vendendo sonhos para vocês, dinheiro fácil, rápido. Ele começou a investir lá atrás, na década de 60, e ele conseguiu esse capital hoje visando dividendos. Você pode ter outras estratégias também, galera. Isso aqui foi só como ele visou investimentos onde estavam pagando dividendos. E ele conseguiu, depois de muito tempo, alcançar esse objetivo dele. Então não é fácil, ele gastou muito tempo para fazer isso, mas ele focou a longo prazo, e é isso eu tenho certeza que dá resultado, tá, galera? Agora, focar a curto prazo, ganhos fáceis, day trade aí de início de cara, eu tenho certeza que isso é cassino. Você pode até ganhar no início, mas depois você vai perder. Então esquece isso, venda de sonho fácil aí na internet tem muito,
Isso aqui não é minha função fazer, e eles estão alertando super bem aqui, nesse ótimo podcast aqui, que teve com a filha do Luiz Barros. Que 60 dias você tem 60 milhões de reais. É muita coisa. Engraçado, né? Todo mundo quer R$1 milhão por dia, mas ninguém quer fazer o sacrifício de fazer o que ele fez pra chegar onde ele chegou e alcançar R$1 milhão por dia. As pessoas só veem o resultado. A história conta que por anos e anos, seu pai reinvestia tudo que ganhava, é verdade? Tudo que ganhava. E Não comprava nada de supérfluo, só colocando dinheiro de volta. esses 360 milhões que ele ganhou na bolsa, ele reinvestiu, ele não gastou nada, porque ele continua trabalhando, ele tá em alguns conselhos, enfim. Caramba. Então ele ainda sobrevive do trabalho dele, com 83 anos, e reinveste praticamente tudo que ele ganha em dividendos. Luiz, eu Continua vi fazendo a mesma coisa. A hora que o Kaique fez a pergunta, Quantos né? filhos ele tem? Comigo 5. Sou a Rafinha do Tati. Ele continua reinvestindo, tem muita gente Não. pra dividir. Então aqui depois eles continuam batendo papo. Ela falou que isso é super importante. Ninguém quer fazer o sacrifício, mas todo mundo quer alcançar o objetivo final e ter aí a sua estabilidade financeira, ter o objetivo aí, que nem ela falou, de ganhar R$1 milhão por dia. Mas o sacrifício para alcançar esse objetivo ninguém quer fazer. Então galera, não é fácil, é árduo mesmo. Eu trouxe aqui para vocês aí um pouco da história do Luiz Barros. A gente pode trazer aqui de novo se vocês quiserem. Ela vem herdando aí, ela vem trazendo para o mundo aqui da internet, pro YouTube, um pouco da história desse cara fantástico, um cara fora da curva, super inteligente, um cara que pensou no futuro lá atrás. Se hoje em dia as pessoas já pensam a curto prazo, imagina lá atrás, sem informação e tudo mais, ele já pensou a longo prazo. Hoje ainda ele pensa a longo prazo, com 83 anos. Assim, é um cara fantástico. Esse vídeo que eu trouxe aqui pra vocês desse react, eu vou deixar o link na descrição aqui do canal do Renato Cariani. Segue ele lá, compartilha o vídeo com o pessoal aqui. Se vocês estão gostando dessa saga de vídeo de react, deixa aqui embaixo qual vídeo você quer que eu reaja, que eu comente um pouco sobre esse vídeo. Eu agradeço quem ficou até aqui e bora investir!